Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos a esse dossiê que parece ser definitivo em relação ao caso Celso Daniel. Vocês viram aí que eu acabei me tornando um dos especialistas brasileiros nesse caso aí, depois de analisar vários documentários, assisti ali o documentário inteirinho da Globoplay, entrei em contato com algumas pessoas que fizeram parte do enredo macabro da morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002, né? Isso porque a gente começou a fuçar ali as gavetas do caso Adélio, e aí ficam casos parecidos com esse, né? Casos parecidos com o da Marielle, e parecidos com o Adélio, né? Crimes políticos, até parecido com o caso do PC Farias também, que é um pouco já lá mais para trás, na época do Collor, 93, 94. E a gente tem aqui hoje para analisar uma videoanálise, né, do Iconografia da História, o canal aí do Joel Paviotti, que fez um super dossiê, e é muito gostoso você assistir esses dossiês quando você tem bastante informação, que aí você pode confrontar as informações que ali são colocadas, ou até mesmo avalizar, desculpe, as informações. Eu peço que você, se está chegando agora no canal, não conhece, eu sou o Thiago Parigiani, sou jornalista, peço que você se inscreva aqui no canal e coloque aqui embaixo no comentário para dar uma validada nesse vídeo. Eu quero saber a verdade. Se você quer saber a verdade dos fatos, você está no canal certo, tá? Tanto do caso Adélio, a gente já trouxe muita gente envolvida com o caso Adélio aqui, vamos trazer muito mais, inclusive, temos muitas surpresas, e esse daqui também é um caso emblemático, que a gente tem muitas respostas que precisam ser colocadas à luz dos holofotes, como a gente costuma dizer aqui no canal. Então, clica aí no gostei, né? Deixa aquele joião bonito e faça seu comentário à vontade, que a gente vai começar essa videoanálise agora, sem mais delongas. Vai lá. Joel Paviotti, canal Iconografia da História. O que é que só você viu? Em 20 de janeiro de 2002, o corpo do prefeito de Santo André, Celso Daniel, foi encontrado em uma estrada 2 dias depois do seu sequestro. Até hoje, essa morte causa muita discussão e gera um debate a respeito do que realmente aconteceu. Hoje, vamos entender em detalhes como ocorreu esse caso e a conclusão das autoridades competentes sobre o assunto, de uma vez por todas. Fala galera, João Paviotti aqui do canal Iconografia da História. Hoje a gente tá aqui para desfazer fake news e desfazer boatos, beleza? É a história do Celso Daniel que tanto vocês pedem e agora a gente trouxe para vocês finalmente, até para desfazer algumas teorias da conspiração e novamente alguns boatos que tem em cima desse crime aí. Vamos tentar ser o mais imparcial possível dentro das referências que a gente foi e buscou. Então tem muitas referências aí embaixo nos comentários, vocês podem ver e podem explorar. Eu sei que para algumas pessoas não vai adiantar nada, porque o cara só quer vir aqui e ficar falando Celso Daniel, Celso Daniel, Celso Daniel, qualquer coisa que a gente coloca, né, Fernandão? Celso Daniel, Celso Daniel, fala do Celso Daniel. Beleza, a gente vai falar do Celso Daniel, mas para de usar isso como um bordão, tá ligado? Porque não funciona. Vamos lá. Edu, roda a vinheta. Um bom canal idoso, né? É um jornalista, pelo nome, na entrevista. 2002, um caso de 2 anos que até hoje tem contas abertas, né? Contas rompidas em resposta. Estava do Edson, entrou Dionísio na parada. Vamos ver a profundidade da análise da história. Bom, galera, como eu ressaltei na introdução, diversas vezes aparece gente aqui pedindo um vídeo sobre a execução do Celso Daniel, o prefeito de Santo André, que perdeu a vida em 2002, né? Então hoje a gente decidiu atender esse pedido e trazer uma história bem completa sobre a trajetória política de Celso Daniel e o que se apurou sobre o falecimento dele, sobre a morte dele. E eu vou ser sincero, pessoal, esse crime tem sido usado de forma política já faz muitos anos. E há muita desinformação em várias versões apontadas. Aqui a gente não vai inventar nada, e a gente vai tentar
ser o mais imparcial possível, como eu já citei para vocês. Ao falar sobre esses crimes, né, porque não é um crime só, mas são vários acontecimentos, precisamos trabalhar com materialidade, pois é um assunto muito sério para colocar teorias da conspiração acima de fatos reais e já apurados. Portanto, assista até o final que vocês vão entender o que ocorreu e o que o Partido dos Trabalhadores do PT tem a ver com isso, quem foi Celso Daniel e como todo o crime se desenrolou, certo? Para contar essa história, vou usar como principal referência, mas não a única. A gente trabalhou com muitas referências, mas o principal para pegar a linha de raciocínio, né, de informações, o livro Celso Daniel, Política, Corrupção e Morte no Coração do PT, de Silvio Navarro. Dê uma olhada aí, o Edu já deve ter colocado aí do lado, a gente indica esse livro também para vocês. Cara, Celso Augusto Daniel nasceu em Santo André no dia 16 de abril de 1951. Bom, galera, o Celso Daniel, ele era filho de um ex-prefeito da cidade natal dele, o Bruno José Daniel. E o Celso Daniel começou a carreira política dele pelo PT em 1982, mas ele já tinha trabalhado antes na política. Ele cursou filosofia na USP e fez bacharelado em engenharia no Instituto Mauá de Tecnologia e mestrado na FGV. Na época, ainda hoje é um baita de um título. Top. Envolvido com política durante grande parte da sua vida, Celso Daniel se tornou uma das principais lideranças do Partido dos Trabalhadores no ABC Paulista. Para quem não sabe, o ABC Paulista é o berço do nascimento do PT, que era um partido, a princípio, formado por sindicalistas e trabalhadores, que foi formado naquela região onde tinha grandes metalúrgicas e montadoras de carro. Entre os anos de 1974 e 1978, como eu disse para vocês, ele exerceu o cargo público no Departamento de Trânsito da Prefeitura de Santo André, já tendo se engajado em política, pelo menos na institucional. Em 1982, Celso Daniel, já no PT, concorre à Prefeitura de Santo André, mas é derrotado. 6 anos depois, disputou novamente a eleição e venceu, exercendo seu primeiro mandato de prefeito entre os anos de 1989 e 1992. E galera, pelo que a gente conseguiu concluir aqui, pesquisando sobre a vida até pessoal e profissional dele em Santo André mesmo, o Celso Daniel era um prefeito, era um político com muita visão e que prometia ser um grande talento, já era um grande talento, né, mas prometia ser um grande quadro até para as questões do executivo federal mesmo, tá? Eu sei que na história não existe si, mas ele era baita de um quadro do PT raiz. Em 1993, o Celso Daniel foi eleito deputado federal e ocupou esse cargo entre os anos de 1994 e 1996. Ficou 2 anos. O Celso Daniel deixa o mandato, depois de 2 anos, deixa o mandato de deputado federal para voltar à prefeitura de Santo André entre os anos de 1997 e 2000, e depois ele é reeleito para um segundo mandato com 70,13% dos votos. O segundo mandato, porém, foi interrompido por disparos. E é sobre esse crime que vamos falar dos seus desdobramentos, da investigação e das conclusões, né? Bom, vamos lá, galera. Então, no storytelling do crime. Na noite do dia 18 de janeiro de 2002, Celso Daniel, que exercia o mandato de prefeito de Santo André... Deixa eu só dar um break aqui, rapidinho, faltou uma informação. O Celso Daniel, para quem acompanhou também o documentário do Globoplay e fez essa leitura do livro que ele indica também, ele não tinha carisma. Carisma no sentido não de não ser falador e tudo mais. Ele não comia aquela coxinha, então ele foi lapidado. Tá? Ele foi um político lapidado para vencer eleições, e vencer assim de forma avassaladora. Tanto a eleição quanto para deputado, quanto depois a reeleição para prefeito de Santo André, foram votações muito expressivas. Ele era uma unanimidade ali naquela região. Pode seguir, Joel. Ido para jantar no restaurante Rubaiá, na Alameda Santos, uma das paralelas mais movimentadas da região ali da Avenida Paulista, que é a principal avenida da cidade de São Paulo. De acordo com o Silvio Navarro, o jornalista que nós estamos aí usando como principal referência, esse era um dos restaurantes preferidos do Celso Daniel. Pelo menos uma vez por mês ele jantava no local. E ele ia para lá para o restaurante nas saídas das aulas que ele dava na PUC São Paulo e na FGV. Ele era professor desses dois lugares. O Celso Daniel não tinha, sempre passava por ali para comer os frutos do mar de qualidade e tomar um bom vinho. Ele era um professor muito querido nessas universidades, visto como um dos melhores quadros em suas propostas de redistribuição de renda e mobilidade urbana no PT. A mobilidade urbana, galera, ela é um tema muito caro para as cidades e para os municípios, que basicamente é onde a vida cotidiana se desenrola. Então, o prefeito que consegue garantir uma boa mobilidade urbana de forma barata, ele sempre é alguém que ganha popularidade, que era o que o Celso Daniel
fazia. Naquela noite do dia 18 de janeiro de 2002, o prefeito Celso Daniel tinha saído para jantar com o empresário Sérgio Gomes da Silva. Atenção, presta atenção. Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra, um ex-segurança que tinha ganhado muito dinheiro com o ramo do transporte e com os contatos que ele tinha na política. Sérgio Gomes da Silva e Celso Daniel se conheciam há 14 anos. Eles tinham sido apresentados, né, pela esposa do irmão caçula de Celso Daniel. Pela cunhada de Celso Daniel. Durante a sua campanha para prefeito, em 1988, Celso Daniel levou o Sombra para acompanhá-lo. O Sombra passou a atuar como assessor de segurança pessoal do Celso Daniel e os dois se tornaram amigos muito íntimos. Sérgio Gomes da Silva passou a ser conhecido, né, como Sérgio Chefe. E quando o Celso Daniel se tornou prefeito de Santo André, ele levou o amigo dele, né, o Sombra, para ocupar cargos bastante cobiçados. Sérgio ocupou a chefia da Guarda Municipal e da Defensoria Pública. O apelido Sombra veio por ele estar, inclusive, muito próximo de Celso Daniel em todos os momentos da vida. Ele era como uma sombra mesmo. De acordo com Silvio Navarro, Sombra era visto como um homem ambicioso e ele acabou se tornando um dos operadores do Caixa 2 do PT. Segundo o autor, a pauta do jantar entre Celso Daniel e Sombra era justamente esse Caixa 2, pois Celso Daniel tinha sido escalado para comandar a campanha de Lula à presidência da República e diante das chances reais que o Lula fosse eleito, a mancha de corrupção que rondava a prefeitura de Santo André não podia respingar nessa campanha. O que era o Caixa 2, galera? Esse Caixa 2 é um esquema que ele existe em vários partidos e existia ainda mais no passado. O caso do Mensalão, por exemplo, lá no meados da primeira década dos anos 2000, por exemplo, mais ou menos 2005, 2006, ele falava sobre esse esquema de Caixa 2, que era o quê? Dinheiro oculto, ou dinheiro sujo, que é destinado para campanhas políticas. Então, em Santo André já existiam investigações que poderia existir Caixa 2. O Silvio Navarro afirma que havia o temor de que o esquema de propina montado na prefeitura de Santo André viesse à tona. Esse esquema colocava dinheiro ilegal em campanhas de partido. Os cofres da prefeitura de Santo André, Campinas e Ribeirão Preto eram apontados como principais propinodutos do PT. Acusados, segundo Silvio, Celso Daniel tinha sido orientado pelo PT a afastar Sérgio Gomes da Silva e seu grupo das finanças da prefeitura. Então, o Sérgio seria, mais ou menos como o Silvio falou, o cara que organizava essa parada. E o PT teria pedido para afastar ele para não sujar a campanha do Lula. Havia suspeita de que Sérgio Sombra operava um caixa 3 e era preciso tirá-lo de cena para que ele não atrapalhasse as eleições de 2002 que o Lula venceu. Segundo Navarro, Sérgio Sombra enriquecera de forma rápida e irresponsável, e sua atuação ao lado de Celso Daniel, como sombra dele, poderia manchar a campanha do PT rumo à presidência. Dito isso, vamos voltar para o dia 18 lá. Às 22h59, Celso Daniel e o Sombra deixaram o restaurante lá perto da Avenida Paulista. Eles entraram no Mitsubishi Pajero, que era do Sombra, e seguiram rumo a Santo André. As imagens que a câmera do restaurante captou na saída foram as últimas imagens de Celso Daniel com vida. E aí começa todo o rolo. No cruzamento das avenidas Nossa Senhora das Mercês e Nossa Senhora da Saúde, numa encruzilhada conhecida como Três Tombos, na zona sul de São Paulo, a Pajero onde estavam Celso Daniel e Sérgio Sombra foi cercada por 3 veículos. Um Chevrolet Blazer, um Volkswagen de cores escuras e um Fiat Tempra branco. Segundo o depoimento de Sombra, um bando de pelo menos 8 homens armados saltou dos veículos e começou a disparar contra o Jeep blindado do nada. Não se sabe como a porta do Jeep foi aberta e Celso Daniel levado e jogado no banco traseiro. Veja, os caras estavam metralhando o carro e o carro era blindado e não se sabe como que o Celso Daniel abriu a porta ou abriram a porta para ele sair, porque o certo com o carro blindado é você arrancar com o carro ou ficar ali e a gente não sabe como aconteceu isso. É um fato que até hoje não foi muito bem explicado. E também não se sabe por que ficou ocupado. E conforme seu depoimento, é ele que ligou para o 190, avisando a polícia de que o bicho tinha pegado. Dá um break aí para mim, que aqui é importante. Aqui, inclusive, é um dos pontos que eu questionei nessa questão dos disparos. Os disparos, eles são a maioria efetuados, né, os disparos, a maioria dos disparos é efetuada, tá, do lado do motorista. E aí eu questionei, falei, se esses bandidos que chegaram até ali não sabiam que o veículo era blindado,
Eles queriam matar o Sombra? Ou eles não sabiam simplesmente que era? Você vai roubar um carro, você não sabe se é blindado, porque a primeira versão era que eles tinham ido para sequestrar um rapaz que trabalhava no Ceasa, né, no carro importado vermelho, e nesse dia o cara fez outra rota, acabou que eles falaram, pega o primeiro carro importado que aparecer. E aí você vai roubar o carro, a ideia é roubar o carro ou sequestrar? Porque se é roubar o carro, para que metralha? Então isso sugere a teoria que eu vou falar para vocês no final, né? Que eu vou falar a teoria que a gente teve baseado nas informações que a gente recebeu no final, tá bom? Deixa ele concluir que eu quero ver se vai bater com o que a gente falou. Mas até aqui tá perfeita a análise. Só essa questão do caixa 3 que tá um pouco explicitada aí pelo jornalista Silvio Navarro, né, que é a fonte de informação do Joel, mas vamos seguir na videoanálise que tá muito bom. Daniel andava sempre acompanhado de 4 seguranças, mas daquela noite ele estava sozinho, só ele e o Sombra. No dia 20 de janeiro de 2002, às 7 horas e 15 minutos, o caseiro José Carlos de Souza saiu do sítio onde vivia rumo ao centro da pequena cidade de Juquitiba. Ele não tinha a menor ideia do que encontraria em seu caminho naquele dia. Muito sinistro. Depois de cerca de 15 minutos de caminhada, José Carlos encontrou na estrada da Cachoeira, né, chamado estado da Cachoeira, o corpo de um homem grisalho de meia idade. O corpo tinha sido alvejado por 8 disparos e estava caído a 150 metros do quilômetro 328 da rodovia Regis Bittencourt, no sentido da capital para o interior de São Paulo. O caseiro chamou a polícia e rapidamente a cena do crime foi isolada. Foi feito tudo certo a princípio. O delegado responsável pela ação estranhou o fato de ter tão pouco sangue para tantos disparos e tomou isso como indício de que a vítima não tinha perdido a vida ali. Foi o funcionário da funerária que primeiro levantou a hipótese de que aquele homem bem vestido, que estava ali sem vida naquela estrada, poderia ser o prefeito de Santo André, o Celso Daniel, que tinha sido sequestrado no dia anterior e já havia notícias. Geraldo Cruz, prefeito de Imbu, e o deputado federal João Paulo Cunha, ambos do PT, foram chamados para reconhecer o corpo e confirmaram que aquele corpo se tratava do Celso Daniel. A notícia de que o prefeito de Santo André estava sem vida tomou conta de todos os noticiários. A execução de mais um prefeito petista caiu como uma bomba sobre o partido. 4 meses antes, o Toninho do PT, que era prefeito de Campinas, tinha perdido a vida a sair de um shopping da cidade. A gente fala um pouco sobre a execução do Toninho do PT em Campinas, no vídeo que a gente conta a história do Andinho, que era um sequestrador muito famoso de Campinas. A gente fala sobre a execução do Toninho do PT, mas eu acho que vale um vídeo sobre ele também, deixa aí nos comentários se vocês quiserem. Bom, a investigação sobre a execução do Toninho, só para deixar um pouco claro para vocês, foi concluído que se tratava de um crime comum, que Toninho tinha ficado no caminho da quadrilha de Andim, sequestrador muito conhecido da região ligado ao comando de São Paulo. Toninho teria fechado o carro da quadrilha e foi executado por conta disso. Até hoje muita gente questiona essa versão, inclusive a família, mas ela foi dada como correta para encerrar esse caso. Bom, galera, a execução de Celso Daniel trazia novamente à tona a discussão sobre a morte do Toninho, e os principais quadros do PT passaram a temer que se tornassem próximas vítimas justamente em um momento em que a eleição para a presidência da República se aproximava e a vitória do Lula se tornava cada vez mais possível. Antônio Palocci, que na época era prefeito de Ribeirão Preto, foi visto no enterro de Celso Daniel usando um colete à prova de balas. Palocci assumiria o lugar de Celso Daniel como coordenador da campanha do Lula e anos depois se envolveria em escândalos de corrupção. O velório de Celso Daniel foi acompanhado por cerca de 18 mil pessoas e foi marcado por muita comoção. Eleito com ampla maioria, como eu disse para vocês, mais de 70% da população, ele era visto como um dos nomes mais promissores do PT na época. O caso era investigado pela seccional de Taboão da Serra, onde o corpo foi localizado e a divisão anti-sequestro atuava, mas havia pouquíssimas pistas que pudessem levar aos autores desse crime. Ficou decidido que o inquérito seria conduzido pela DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, sob o comando do delegado Armando de Oliveira Costa Filho. Delegado muito sério, inclusive. E a investigação acabou chegando à favela Pantanal. Ali, em um local chamado Bar do Mineiro, funcionava um desmanche de carro. Quem tomava conta desse desmanche era um grupo chamado Menino Pantanal. Eles formaram quadrilha cujo líder era Ivan Rodrigues da Silva, conhecido como Monstro ou Tiozinho. O Monstro era um sequestrador procurado pela Polícia Civil e acabou sendo denunciado pela própria irmã, Evandra Rodrigues da Silva, que integrava o 22º Batalhão Metropolitano de Polícia Militar na época do sequestro de Celso
Daniel. A soldado Evander disse à polícia que a sua família sempre trabalhou nas empresas de ônibus do grupo Transleste. De acordo com Silvio Navarro, a Transleste pertencia a Ronan Maria Pinto, que era responsável por 123 contratos de transporte público de Santo André. Ele era dono de 17 empresas de transporte em 2002. Lembra que eu falei da mobilidade urbana? Foi na casa de um desses sócios, Osias Vaz, que Sérgio Sombra foi depois do sequestro de Celso Daniel. Osias era frequentador de um salão de beleza na favela Pantanal. Esse salão pertencia à irmã de Perninha, um funileiro que pintava o ônibus de Osias. Tá sacando que todo mundo é ligado aí? Na funilaria de Perninha trabalhava um menor que, mais tarde, foi acusado de roubar a blazer usada no sequestro do prefeito Celso Daniel. As investigações do sequestro acabaram chegando à quadrilha da favela Pantanal. Homens de menos de 30 anos que executavam sequestros e, naquele momento, estavam usando um sítio na região de Juquitiba como cativeiro. E realmente os caras faziam sequestros mesmo de verdade, de gente com dinheiro. Esse sítio já tinha servido de cativeiro para uma travesti que também tinha sido sequestrada e executada pelos bandidos, e de um jovem que tinha sido levado 3 dias antes de Celso Daniel. A quadrilha era composta por Ivan Rodrigues da Silva, conhecido como Monstro, Itamar Messias dos Santos, o Olho de Gato, Adrelisson dos Santos Oliveira, o Cara Seca, Juscelino de Costa Barros, o Cara de Gato, David dos Santos Barbosa, o Sapeco, Rodolfo Rodrigues dos Santos Oliveira, o Bonzinho e Manuel Dantas de Santana Filha, o Cabeção. Esses homens foram apontados como os responsáveis por sequestrarem e tirarem a vida do prefeito Celso Daniel. Eles já tinham cometido outros crimes e na noite do dia 18 de janeiro de 2002 aguardavam um carro de luxo que passaria com a próxima vítima. Diferente do que os outros grupos de sequestradores faziam, esses caras não estudavam a vida das vítimas. Eles eram sequestradores de choque. O que seria isso? Eles escolhiam um carro de luxo naquela região, sequestravam o cara e eles pressupunham que esse cara do carro de luxo tinha dinheiro. Os criminosos levavam uma submetralhadora, 5 pistolas, um revólver 38, munição extra e aparelhos celulares. Em seus depoimentos, eles alegaram que não sabia que se tratava do prefeito Celso Daniel, que o plano era abordar o primeiro carro importado que passasse na região dos Três Tombos, né, região que eles costumavam fazer o sequestro. A Pajero blindado, onde estava Sérgio, Sombra e o prefeito, foi abordada pela Blazer. As digitais dos bandidos foram deixadas na porta do Pajero, tá? E ajudaram a polícia a chegar à quadrilha na favela Pantanal. A ação dos bandidos durou cerca de 3 minutos e o prefeito Celso Daniel foi levado. Ele entregou para a quadrilha tudo que tinha de valor, mas acabou sendo executado pelos bandidos. Depois da execução de Celso Daniel, a quadrilha se dispersou. O objetivo era fugir para o Nordeste e lá se reorganizar. Grande parte dos membros dessa quadrilha da favela Pantanal acabaram sendo presos pelo DEIC. A polícia suspeitava que Celso Daniel tivesse passado pela favela antes de ser levado para o CID Juquitiba, onde era o verdadeiro cativeiro. 12 dias depois do sequestro de Celso Daniel, Monstro foi preso pela polícia e junto com ele estava John, que também foi detido. Monstro, no entanto, conseguiu escapar da prisão e foi detido novamente em junho de 2002. E a essa altura, galera, ele já estava envolvido no sequestro de um menino de 11 anos de idade. Então o cara é um sequestrador quanto mais mesmo. Em seu depoimento, ele confessou ter sequestrado e executado Celso Daniel e outras 4 pessoas. Ele revelou o paradeiro do menino e o garoto pôde ser resgatado, esse de 11 anos que estava sob sequestro. Nos meses seguintes, no ano de 2003, os demais envolvidos no sequestro também foram presos e a quadrilha da favela Pantanal foi desmantelada. Com essas prisões, a hipótese de que se tratava de um crime político foi descartada pelo PT e pela polícia. A família do prefeito, no entanto, não concorda com essa versão e afirma que o petista foi alvo de um crime político. E eu sei, galera, é muito difícil a família acreditar e aceitar, e nós também, que com todos ganhos e perdas políticas a nível municipal, estadual e federal a se perder ou a se ganhar, um crime dessa magnitude tenha sido um crime comum. Mas foi isso que a polícia conseguiu apurar. De acordo com os irmãos de Celso Daniel, Bruno José Daniel Filho e João Francisco Daniel, a morte do Celso Daniel estaria relacionada ao fato de que ele pertencia a um esquema de corrupção envolvendo empresários do setor de transporte e membros da prefeitura de Santo André. Eu não sei se eles ainda insistem nessa tese, mas
foi o que foi passado para a gente nas nossas referências. Para os irmãos Celso Daniel, a morte do irmão seria resultado de uma queima de arquivo, já que ele era conivente com o desvio de eles dinheiro ainda que favorecia nisso. o PT. Em agosto de 2002, o Ministério Público pediu a reabertura das investigações para a apuração das alegações dos irmãos de Celso Daniel. Os irmãos dele apontavam que o Gilberto Carvalho e o José Dirceu, que eram líderes do Partido dos Trabalhadores muito forte lá dentro, teriam se beneficiado do esquema de corrupção montado na Prefeitura de Santo André. Isso era uma acusação. As investigações, porém, não foram adiante, porque o ministro da Justiça na época, Nelson Jobim, considerou as acusações bastante inconsistentes. E é nesse momento que causa um pouco de repercussão nessa situação, porque, olha, o Nelson Jobim chegou a intervir nisso, muitas pessoas dizem. No ano de 2005, o caso foi reaberto para verificar se teria havido falhas na investigação e visando a compreensão do papel de Carvalho e José Dirceu no esquema de propinas. Estava no auge daquela crise do mensalão. A delegada responsável pela investigação concluiu que se tratava realmente de um crime comum e que os sequestradores não tinham nenhum mandante. Novamente, pela segunda vez consecutiva, foi considerado um crime comum. Em 2012, novamente as investigações foram retomadas sob a alegação de que a execução de Celso Daniel teria sido encomendada por Sombra e de que ele seria o verdadeiro chefe da quadrilha da favela Pantanal. Para o Ministério Público, galera, Celso Daniel era condescendente com as propinas porque elas beneficiavam os cofres do PT. Mas vamos lembrar que a gente estava no meio da Lava Jato e depois, obviamente, que a Lava Jato foi descoberto que eles acabavam investigando muito mais o PT do que outros partidos. A gente tem que ser sincero nesse ponto também. E o Ministério Público apontou que tanto Sombra quanto o Ronan Pinto, lá do transporte, e um outro cara que fazia parte do governo, chamado Clíngio de Oliveira Souza, começaram a usar o esquema para obter dinheiro em benefício próprio. Daniel não teria concordado com a ação, por causa disso, teria sido morto. Mas isso é só uma hipótese levantada pelo Ministério Público. A partir dessa hipótese, que a morte de Celso Daniel estaria ligada ao esquema de propina das empresas de transporte de Santo André, o juiz Sérgio Moro pediu a prisão de Ronan Pinto. A força-tarefa da Lava Jato acreditava que Pinto havia recebido um empréstimo fraudulento de 6 milhões de reais como uma forma de chantagem para não revelar o que sabia sobre a execução do prefeito. Novamente, hipóteses e investigações. As investigações da Lava Jato não chegaram a nenhuma conclusão definitiva, mesmo com muitas delações e com levantamento de suspeitas sobre o PT. Mas nada foi efetivamente confirmado e as dúvidas acerca da execução do Celso Daniel permaneceram. Essas dúvidas se tornaram ainda mais fortes diante da morte de algumas pessoas cujos nomes apareceram nos depoimentos e na investigação sobre o crime. Uma dessas mortes é do legista Carlos Del Monte Prints, que foi responsável pela perícia do corpo de Celso Daniel e afirmou que ele tinha sinais de que havia sofrido agressões antes de falecer. Essa informação levantou a hipótese de que os bandidos tivessem tentado arrancar alguma informação de Celso Daniel antes de tirarem a sua vida. Os promotores do caso chegaram a levantar as hipóteses de que Celso Daniel tivesse senhas e papéis relativos à contabilidade de offshores montadas pelo PT para juntar recursos ilícitos para financiar a campanha do presidenciável Lula em 2002. Para a polícia, essas agressões, esse suplício nunca aconteceu. Celso Daniel teria levado um tiro no rosto e depois teria sido alvejado em outras partes do corpo. As investigações da morte desse legista, galera, concluiu que ele tirou a própria vida, o que fez com que muitas pessoas não concordassem que isso tivesse acontecido. Então, muitas pessoas acabaram não acreditando que o legista tirou a própria vida. Outro nome que foi levantado como envolvido no sequestro de Celso Daniel foi Dionísio de Aquino Severo. Ele era um criminoso que um dia antes do sequestro fugiu de um presídio paulista. Dionísio... Dá um break aqui que é muita coisa para assimilar, né? Esse legista que ele traz a informação, ele comeu bola na informação de que a cueca do Celso Daniel estaria do avesso. Posteriormente foi entendido que o modelo da cueca, tem até uma entrevista no documentário de um representante que falou: eu comprei uma cueca da mesma marca e eu percebi que a etiqueta daquela cueca ela é para fora, né? Então esse legista ele também trouxe essa turbulência, e o suicídio dele foi realmente confirmado por conta de um fim de relacionamento que ele não soube resistir, não sei se com a mãe dos filhos dele ou com uma ex-esposa tranquila. E agora chega o ponto do Dionísio, que entra para bagunçar toda a história, que é realmente desafiador o que eles estão fazendo aqui no Iconografia da História, porque resumir o caso Celso Daniel num vídeo de meia hora, parabéns, Joel, tá conseguindo bem.
Vamos ver o que ele fala em relação ao Dionísio, que fugiu aqui da minha cidade, numa fuga cinematográfica de helicóptero, né, e entrou para embaralhar tudo, e depois acabou sendo esfaqueado dentro do presídio. A história é tensa, meu amigo. Essa história aqui é uma das mais tensas, mas vamos lá, que o Joel está analisando muito bem. Era o líder daquela organização Comando Revolucionário Brasileiro do Crime, a CRBC, que a gente tem vídeo aqui no canal e vamos indicar para vocês. Uma organização que era rival daquela organização mais forte que atua nos presídios. Dionísio Severo cometia roubos e sequestro e estava ajudando a executar rivais. Quando ele foi preso novamente, disse à polícia que tinha muitas informações sobre o sequestro de Celso Daniel. Mas ele acabou sendo morto na cadeia antes de apresentar qualquer informação. Há quem diga que essa execução foi queima de arquivo para que ele não apresentasse as informações que tinha sobre o sequestro do prefeito. Mas muitas das pessoas assumem com total certeza, na verdade o Dionísio jogou um verde ali, falando isso para poder sair fora da cadeia onde ele estava, que ele seria executado porque ele era contra o comando da capital, que na verdade mandava já em quase todas as cadeias paulistas. Para a polícia, inclusive, né, o que foi apurado é que Dionísio ele foi executado pela organização rival. E, na verdade, ele nunca falou nada sobre o prefeito Celso Daniel, tá? Pelo menos para os agentes penitenciários. Foi uma coisa que a imprensa jogou, mas que, na verdade, o Dionísio ele não tinha informações sobre isso. Ele queria ganhar tempo e tentar escapar da cadeia onde ele estava ali, que ele estava com perigo. Para aqueles que... Aqui eu preciso contestar. O Dionísio, ele fala assim, para o comparsa dele que foge com ele no helicóptero, que eu não vou lembrar o nome, se é Laércio ou Laerte, e ele conta realmente uma das histórias que a mídia tinha ventilado, né? De que ele tinha participado da reunião do sequestro, de que tinham matado para tentar pegar um dinheiro numa mala no carro de trás, como se o Edson fosse o mandante, o Sombra. Então ele conta essa história. O comparsa dele que fugiu de helicóptero do presídio guarulhense, acho que ele não quis detalhar para não alongar o vídeo, também reforça essa história, tanto para a mídia quanto para o Romeu Tuma Júnior, que foi o delegado que prendeu o Dionísio. E como todo delegado precisava de holofote, prender o Dionísio foi um grande feito, porque foi uma captura cinematográfica, e colocar na mídia, né, uma versão com alguém falando, não, é isso mesmo, e eu banco, para o Romeu Tuma Júnior talvez, ele não mentiu, porque ele tem um informante que está falando, assumindo o crime. E quando o Dionísio assume um crime, que na verdade a autoria tinha virado objeto de orgulho da facção, que tem a autoria, e confirmou, e os membros todos numa CPI, né, os sequestradores, o monstro e toda a turma dele, assumiram a autoria, né, isso aí mexeu com o ego da criminalidade, e ele foi esfaqueado diante da própria advogada dentro do presídio, por membros da facção. Então, essa é a história do Dionísio. Ele falou sim, ele se expôs sim, jogando um verde, né, contou até que foi ex-namorado de uma ex-namorada ou namorada atual do Sombra. Tá? Ele entrou para fazer uma confusão. É aí que eu falo, aí começou a fake news, né? Se você acha que fake news é novidade, não é novidade não, meu irmão. Que define que o sequestro do Celso Daniel foi uma execução que se trata de um crime político, a morte do prefeito petista seria uma grande bomba dentro do partido que aniquilaria de vez a história do PT. Para quem defende que se trata de um crime comum, que é o que nós acreditamos aqui segundo as investigações, o Ministério Público, a Justiça e todas as reaberturas de caso, há provas suficientes para mostrar que Celso Daniel foi executado de maneira semelhante a muitas outras vítimas de sequestro desse tipo, que eram infelizmente comum na região. Há ainda um grupo que diz que atribuir um caráter político ao crime é uma forma de criminalizar o PT, envolvendo na execução de alguém que exercia um papel bastante importante dentro do partido naquela época. O PT ficou muitos anos no poder e há um desgaste, né, natural, e as pessoas vão acusando, vão falando e tal. O partido também já se envolveu em vários escândalos de corrupção. Uma família que sempre expôs essa tal participação do PT no crime é a família Gabrilli, que na época tinha divergências políticas sérias com a ala petista de Santo André e de todo o ABC. Tanto que a filha dos Gabrilli, né, ela é senadora hoje, a Mara Gabrilli. A verdade é que mesmo tendo passado tanto tempo com todas as reaberturas pelas quais o inquérito já passou, ainda hoje pairam dúvidas sobre... A Gabrilli, no documentário do Globoplay, é a única que crava que os culpados pela morte de Celso Daniel se chamam Lula e José Dirceu.
Ambos não quiseram participar do documentário. Então ela fala com todas as letras. Os culpados pela morte de Celso Daniel são Lula e José Dirceu. Mara Gabrilli, senadora. É uma política, né? Não é jornalista. É a única que fala. Ela tem base? Teria que ser entrevistada com mais profundidade para justificar. Mas pelo que aparentou no documentário, parece ser mero palpite da Mara Gabrilli, senadora, essa opinião que ela emite, que é muito forte, é muito importante. A execução e a tese de que se trata de um crime político é retomado cada vez que surge algum fato que tenha alguma ligação com a corrupção praticada na Prefeitura de Santo André ou com outras circunstâncias da morte de outros políticos. De materialidade, pessoal, e de nossa parte, o que podemos afirmar aqui com certeza, tá? E a certeza da política, do Ministério Público e da Justiça, é que realmente foi um crime comum. E não precisamos mentir para ganhar likes aqui. Só que também não podemos deixar de passar todas as versões possíveis para um caso. O caso Celso Daniel, apesar de estar concluído, é o tipo de crime que em um país polarizado sempre será um delito polêmico e sem solução para muitas pessoas, pois os dois lados querem soluções distintas partindo de sua própria ideologia. A execução de Celso Daniel é também atualmente uma forma de discurso político muito difundido nas redes sociais e alimentando teorias da conspiração, que muita gente ganha dinheiro com isso, status, fama e até capital político. Então a gente precisa estar ligado toda vez que esse discurso e que esse papo volta. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham sentido drama. Eu sei que muita gente que aqui embaixo vai falar que a gente só tá falando besteira, dos dois lados, inclusive, mas a gente, um dos nossos trabalhos é também desvendar o que já foi investigado. Muito bom, Joel. Joel Paviotti, canal Iconografia da História, recomendo, viu? O que faltou dizer? O Edson Sombra morreu, né? Ele morre de câncer, fumava compulsivamente, morre grato ao advogado por tê-lo absolvido das acusações. Porém, quem absolve, na verdade, o Sombra das acusações não é o advogado, não. É os próprios criminosos da facção que na CPI olham na cara do Edson, fazem uma arcariação e falam: doutor, esse cara não tem nada a ver com isso não, me leva para onde eu estava lá, que o crime não foi ele que mandou, não foi nada não, a gente que pegou o carro desse jeito, e eles falam essa narrativa de um crime normal. E, né, e criminoso, quando está com o dele na reta, teria tudo para tirar e para colocar a culpa em cima de alguém. Eles não fazem. E isso me leva a crer que eles tiveram orgulho dessa autoria, desse crime midiático. Então, o Sombra morre inocentado. Porém, na minha visão, contudo, eu acredito que esse crime ele tenha sido um crime aparentemente comum, porém com alguma dose de envolvimento do Edson, do Sombra. Tá? Alguma dose. Por quê? A questão de terem levado só o Celso, a questão dos bandidos chegarem atirando no carro, leva a crer que sabiam que o carro era blindado. O Celso teria aberto a porta, e segundo a ex-mulher dele, que é política até hoje, não a viúva que era namorada, mas a ex-mulher, ela fala que é possível o comportamento do Celso ter descido para tentar dialogar. Mas o Sombra e o Edson eram muito amigos e não queria a morte do Celso Daniel. Talvez poderia proporcionado um susto. Mas aí faltou, sei lá, maturidade da facção, assustaram com a questão midiática e acabou em morte. E não era para ter acontecido isso. Mas talvez está envolvido num susto para o Celso Daniel se desvincular dessas questões todas do Caixa 2 e do Caixa 3. Muita gente sustenta essa teoria. E você aí? Foi um crime comum? Ou tentaram dar um susto que acabou não dando certo no Celso Daniel? É você que vai me responder. Aqui nos comentários, aqui também nos comentários. E se você gostou dessa videoanálise, eu peço o seu gostei e peço a sua inscrição e ativação do sininho das notificações. Fica comigo, no próximo vídeo tem muito mais. Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, jornalista, sejam todos muito bem-vindos. Mais um tema polêmico, palpitante, que até hoje gera aí controvérsias, pessoas que acreditam no que aconteceu, pessoas que não acreditam no que teria acontecido com o apresentador Augusto Liberato, o famoso Gugu, que acabou aí falecendo antes mesmo do seu mentor, Silvio Santos, né? Quem diria? Vida longa ao Silvio Santos, grande ídolo da mídia desse país aqui, maior nome da comunicação televisiva que temos aí, história viva, né? Lenda viva. E o Gugu acabou partindo num trágico acidente lá
nos Estados Unidos, e o que aconteceu dentro daquela mansão até hoje, para muitos, é um grande mistério. E aí surge aqui o depoimento ao podcast, canal Pode Tudo e mais um pouco, de um cara que eu admiro muito a questão comunicativa, que é o Felipe Folli, um dos apresentadores, aí você está vendo aí à direita do seu vídeo, camisa verde. Ele conta uma história de um cara que conhece o Gugu desde os 14 anos de idade. Olha que o Rafael Ilha já está meio velhaco, já deve estar com quase 50 na carcaça, e ele conta o que para ele aconteceu. Será que o Gugu não teria morrido? Será que é isso? Será que o Gugu não teria morrido porque caiu da laje? Será que o Gugu não teria morrido por consertar um ar-condicionado? É uma história um pouco sem pé e nem cabeça, né? E eu preciso depois compartilhar com vocês uma história que aconteceu 3 dias antes da morte do Gugu aparecer. Mas isso eu vou deixar para o final do vídeo. Eu peço que você deixe aí o seu gostei, escreva aqui embaixo no comentário se você está acompanhando. Eu quero saber a verdade. Esse é o canal que busca a verdade de todos os fatos, sejam políticos, sejam fatos midiáticos, emblemáticos, teorias da conspiração. A gente quer a verdade. Escreve aqui porque isso valida. Eu quero saber a verdade. Pode escrever aqui que isso vai ajudar muito e vai validar o seu pensamento na nossa luta em busca da verdade, tá? Se inscreva também, ative o sininho das notificações para você estar sempre presente aqui com a gente e, claro, comente à vontade aqui do lado, se você discorda ou concorda com a opinião do Rafael Ilha ou com a minha opinião mesmo, não tem problema algum com isso. Vamos lá? Pode Tudo e mais um pouco, podcast aí do Felipe Folli e o amigo do lado aí, eu ainda não sei o nome, mas já falo, peraí. O que você fala vira uma grandiosidade, né? As suas opiniões, as suas... É porque eu sou muito privilegiado nessa parte, de poder falar o que eu penso de uma forma inteligente. E, na verdade... Coerente, boa. Exatamente. E uma coisa que você já falou algumas vezes, você fala algumas vezes... Já sei que ele vem. Pois é. E tem que ser falado, porque não tem como. Começa entendeu? Com que letra? Começa com a letra G, termina com letra U. Grande Gugu. Até porque você já falou isso algumas vezes, de maneira bastante contundente. Inclusive, eu fui ler algumas matérias que saíram em alguns portais, e tem aspas suas falando sobre isso, na qual você não considera algo viável que o Gugu teria subido lá em cima para consertar um ar-condicionado. Ele e a plateia, por exemplo, que não conhece o Gugu, talvez, poxa, o Gugu é fã de consertar ar-condicionado, por que ele subiu? Talvez ele queira consertar. Mas você que conhece o Gugu desde o quê? Dos 16 anos da Promarte, não é isso? 16, eu conheço o Gugu desde os 12 anos. Então, da Promarte, então. Então você entende quem é o Gugu. Então você sabe se o Gugu subiu lá em cima ou não. Para você, o que pode ter acontecido, Rafa? O que aconteceu, o que eu acho, tá? Então a gente tem que, né? O que eu acho que aconteceu foi uma situação passional ali dentro. O que eu acho. Passional, crime não sei qual foi. Né? Mas eu não me imagino, né? Até a primeira vez que eu falei isso foi de uma forma tão natural e tão desprovida de qualquer tipo de, sabe, de repercussão. Eu falei, você acredita? Eu falei, não acredito, eu não acredito. Eu não imagino o Gugu chegando, pondo um macacãozinho, né, todo sujo de graxa, pegando a caixa de ferramenta, velho igual a minha, cheia de coisa espalhada, e falando, olha, eu vou consertar o sistema de condicionamento de ar. Para quem não lembra... É o Conserta Félix. Vocês lembram a primeira coisa que divulgaram sobre a morte do Gugu? O que tinha acontecido? Vocês lembram ou não? Você lembra? Você lembra, plateia? Vamos lá, calma. A primeira... Que ele chegou de viagem, aí parece que estava muito frio a casa, alguma coisa assim. A primeira versão que deram foi que ele estava pondo bolinhas de Natal na árvore. De bolinhas de Natal eu não li sobre isso. Ele estava enfeitando a árvore de Natal. Cara, ele tem ali uma mulher que foi barriga de aluguel. Entendeu? Sabe? Ele não tinha, o Gugu, assim, ele não tinha esse vínculo, sabe? Eu acho que até os filhos dele, todos, sem exceção, feitos em laboratório, né? Todos, sem exceção, ela sabe, né? Ela sabia desde o começo, né? Sobre a sexualidade do Gugu. É ele que pagou, né? Faculdade de medicina para ela, fez tudo, né? Como pagou faculdades para outras pessoas também, né? Que não são ela, eles conheciam há muito que tempo, não é ela, né? Que se tornaram médicos também. Oi? Eles se conheciam há muito tempo, então.
há muito tempo de palco de Viva a Noite, né? Dizem que ela era apaixonada por ele e por isso topou e tem-se um contrato. Cara, Tinha-se, né? Eu tenho. Tem até uma carta que foi revelada, né? Mas, pô, carta mão estranha, né? Uma carta que só foi apresentada agora, que pode ter sido feita a qualquer momento da vida. Sim. Certo? Pode ter sido feita a qualquer momento da vida, né? Ontem, hoje, a carta só apareceu agora, né? E ela já sabia de tudo, qual era a situação, né? Não dormiu no mesmo quarto desde o começo do entre aspas, do relacionamento, né? O Gugu era um cara muito preocupado com a imagem dele, né? Um cara inteligentíssimo, né? Super preocupado, né? Mas Gente boa. Oi? Gente boa. Pô, comigo era gente boa demais, cara. Comigo, sinceramente, era gente boa Uma demais. perda, né? O cara era um ícone mesmo. O Né? Brasil não. inteiro chorou pelo Era o Gugu, meu. né? Na boa, era o melhor, até o falecimento dele, era o melhor apresentador do Brasil. Abaixo Era do o cara Silvio mais Santos. versátil. Se você chegar e desse o Jornal Nacional para ele Concordo, apresentar, ele abaixo do apresentava. Silvio Santos. Se desse um Viva a Noite para ele apresentar, ele apresentava. Mas atualmente eu acho que ainda é o Fazenda, melhor. tudo. Se ele tivesse vivo, ele Pois ainda não. continuaria sendo o melhor. Sem dúvida. Continuaria. Não vamos Continuaria. beber. Com os que Continuaria. estão aí Não hoje, era sem mais. dúvida. Ele sabia mexer com as emoções, né? Não. Tanto com a alegria E quanto povão. olha, vou te falar, agora é sério, um assunto sério. E Para, vinha um para, negócio. para. Se Daqui a pouquinho, parava, depois ele te começa. emocionava, Tinha um domínio Sabe, de palco. e ele era um cara muito preocupado, porque, né, era a mãe, era a tia, que era fã dele, todo mundo amava o Gugu, né? Eu lembro que um dia, num boteco, não sei quem falou, o Gugu é gay, falou com um nome mais pejorativo, né? Mano, a mulher do bar saiu dando no cara, brother. Saiu dando, mas você não fala isso de Gugu não, hein? E dando na cabeça, mano, pôs o mano pra correr. Então ele era muito preocupado com o público dele. E você sabia da sexualidade dele desde moleque? Desde sempre. Alguma vez Não. foi pra cima de você? Cara, Foi te cantou? olha, eu não tenho problema de falar sobre isso. Se eu tivesse tido qualquer coisa com o Gugu, eu não teria problema em falar. Mesmo, eu sou muito bem resolvido, podia falar, tive uma experiência, né? Sabe, tive uma experiência diferente na minha vida, né, com o Gugu e tal. Não teria, nunca tive, né? Se tivesse também, a bunda é minha, o pinto é meu, eu faço o que eu quiser com eles. Certo? Não devo nada de satisfação pra ninguém. Ninguém paga minhas contas. Só que o negócio é o seguinte, todo mundo sempre soube no meio televisivo que o Gugu era bissexual. Né? Ele fala, Rafa, bissexual? Não, ele era gay, não, ele era bissexual. Né? De vez em quando ele dava uma beliscada na Mariette. umas ostras. Né? Com limão. Umas ostrinhas. Né? E era raro, mas pegava. Né? E, mas ele tinha isso, sabe? Todo mundo sabia no meio. E ninguém nunca falou nada, brother. Por que ninguém nunca falou nada? Todo mundo soube. Por que não puseram um cara pra seguir o Gugu, né? Pra ir pegar ele numa viagem no exterior, né? Por que não, né, meu cara? O nego tinha muito respeito pro Gugu. Ele respeitava todo mundo, Gugu, né? Todo É o que você falou, mundo. ele era se preocupar muito com a imagem, muito reservado. Por que eu vou Muito expor o reservado. cara? E tem histórias que rolam várias de Não, bastidores. aí depois o nego, saiu destruindo, querendo destruir a imagem do cara, entendeu? Eu não suporto isso, eu era amigo, eu era fã, eu era admirador de tudo, pela pessoa, pelo empresário, pelo artista, por tudo, né? Por tudo que ele fez por mim, né? Na minha carreira artística, né? Depois, né? De tudo, né? Eu não gosto de eu começo a falar, eu vou lembrando e eu já começo a me emocionar, me proibi de emocionar esse mês. E eu não suporto, cara. Um dia eu fui na Sony destruir a família dele, porque, foram eles, né? Eles falam, não denigram a imagem do Gugu, Spoiler Liberato, né? Não denigram, não, brother. Quem tá denegrindo, quem começou com isso foi a parte dele, da família dele, a parte do Spoiler Liberato e a parte lá da Rose e dos filhos, né? E voltando ao assunto, o que eu acho que aconteceu ali foi uma situação passional. Não sei exatamente o que foi, mas sei O cenário, né? entendeu? Não sei. As melhores marcas de eletrodomésticos. Ele deixa dessa forma mesmo, é só um corte. Você aí, concorda? Eu tenho alguns pontos. Quando falam que primeiro,
parabenizar o Rafael Willian, né? Pessoa pública, ganhador da Fazenda. Pelo que eu vejo nas redes sociais, ele e a Aline estão muito bem, obrigada. Não precisa aparecer para ganhar dinheiro. Imagino que ele não tenha ganho nada, né? Sabendo aí do podcast lá do Folha, é um projeto inicial, acredito que não tenha pago para ele falar nada disso. Foi uma declaração espontânea assim, porque o Rafael é gente boa. Inclusive, queremos você aqui, tá, Rafael? Vamos atrás de você, para você falar um pouco mais sobre isso aí. Que aqui você pode falar o que você quiser também. Que é um canal jornalístico, mas a sua opinião é totalmente pertinente. Eu vejo sinceridade no relato, né? Quando ele fala ali, o único, né, falar que o Gugu era o melhor apresentador do Brasil, não era mais, mesmo porque o Gugu acho que já não queria mais televisão. Quando ele deixa o SBT e vai para a Record, ele já vai, né, fazendo aqueles projetinhos ali de gaveta, programa de reality show, ele fez o Power Couple. Então, acho que ele já queria meio que tirar o pé da televisão, assim, né? Essa questão dele se preocupar muito com a imagem vai de encontro com as informações que a gente tem. Eu mesmo vi assistindo ao programa Pânico, que eu sou fã de carteirinha, já tive a oportunidade de ser entrevistado pelo Emílio Surita. Um grande abraço para Paulinha, pessoal do Pânico. O Emílio falou que ele ligou quando o Pânico começou a satirizar o Gugu na televisão e falou: Emílio, tira a presilhinha do meu personagem, porque ele se preocupava com essa imagem de não sair do armário mesmo, né, no bom português, na brincadeira aqui, de ser bissexual. Né? A gente sabe que ele tinha os rolinhos dele ali, talvez com a Mariette, que ele falava Mariette, né? Lembra do Viva? Então, foi sincera a opinião, não vejo mentira, não vejo interesse do Rafael Willian em se expor nessa questão. Então, o Gugu cuidava da imagem dele, teve um casamento de fachada assim, constituiu uma bela família com bebês de proveta, né? Tanto que as meninas são gêmeas, e o filho não é por sorte, porque quando é por proveta, a gente sabe que a chance de ser gêmeos é muito grande. Então, talvez não teve nem contato sexual com a mãe, né? A Rosemary. E aí, depois de tudo, dá essa briga e falam que o Gugu foi arrumar ar-condicionado. Eu vou falar para vocês uma coisa aqui que eu nunca contei em lugar nenhum, e eu fui muito massacrado no Facebook quando eu falei isso, na época que o Gugu faleceu. O Gugu, ele tem o óbito dele declarado dia 21 de novembro de 2019. Eu soube da morte do Gugu 3 dias antes. Poxa, você é o pica da galáxia. Não sou, não. Simplesmente eu tenho informações jornalísticas de pessoas do meio do entreter, como eles gostam de falar, mas é do meio da fofoca. E assim que veio o zum, 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 assim como quando vem todo zum, 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 que morre toda vez o Silvio Santos, morre não sei quem, rede social gosta de dar hype com falsidade, eu pergunto, e quando eu perguntei, a informação já veio, e eu falei, poxa, mas ele está em cirurgia de quê? Aí me falaram, eu não vou falar a fonte, Thiago, a cirurgia do Gugu é simplesmente para pegar o olho dele que é aqui o lugar dele, e simplesmente ele veio parar aqui. Então eles estão tentando tirar esse olho para pôr aqui de novo, para poder fazer o enterro com o caixão aberto. Então foi uma cirurgia plástica num cadáver, a cirurgia, não uma cirurgia com possibilidades de ressuscitação ou de recuperação. Então a gente já sabia. E aí eu postei, caíram de pau em mim, muita gente da família, você é louco, apaga isso, o que você fez? Falei, eu não sou jornalista de fofoca, eu não ganho dinheiro para pôr isso ali, eu pus ali simplesmente pelo faro jornalístico de, né? E aí tinha gente que achava que eu estava torcendo pela morte do Gugu, muito pelo contrário, nunca. Jamais a gente vai torcer por morte de pessoas que nos fizeram, nos proporcionaram bons momentos. Né? E o Gugu, ele vem de uma época que essa questão de se assumir não era como é hoje. Hoje tem gente que se assume, né, levantando bandeira com orgulho e ainda propagando, né? Vamos lá, todo mundo virar homossexual ou homoafetivo, não sei como que é o termo, sem querer agredir ninguém aqui, é só uma colocação. Tem amigos assim, homoafetivos, homossexuais, LGBTQIA+, não tenho problema nenhum, consigo conviver bem, me respeitam, eu respeito eles, não é porque eles são homoafetivos que eu sou obrigado a ser para poder ser amigo deles, eu sou heterossexual, tranquilo, e eles respeitam, e eu respeito também a opção deles ali, e eu acho que é assim que tem que ser a sociedade. Todo mundo, um respeitando o outro, e cada um se colocando no lugar do outro, tudo vai ficar muito bem. Mas
a informação que eu tenho foi essa, né? Agora, o que aconteceu lá dentro? Será que essa casa não tinha câmera? Né? A minha casa tem câmera, e eu não sou milionário. O Gugu valia muito. Valia muito. Essa questão de divulgar a morte dele também, alguns dizem que pode ter sido para que acontecessem assinaturas de transferências de posse. Dizem. Não há informação concreta em relação a isso. Questão de justiça apurar também. A carta que o Rafael fala que apareceu, realmente poderia ter sido escrita a qualquer momento. Fica difícil de, né, periciar ali quando que foi escrita. Mas, se você gostou desse conteúdo aqui, você me fala que a gente vai atrás do Rafael Ilha. Escreve aqui embaixo, queremos Rafael Ilha com o Thiago Parigiani. A gente vai mostrar para ele, vai trazer ele aqui no canal para falar mais sobre esse e outros assuntos que você tem curiosidade aí no mundo, certo? No mundo político. Que é a opinião política do Rafael Ilha? Não temos. Boa hora dele falar aqui pra gente. Gostou? Curta, compartilhe, não se esqueça, comente, se inscreva e ative o sininho das notificações.